Salve, salve nação! Temos aqui um vídeo top com entrevistas dos jogadores do Lanús. E cara, esse Marcelino Moreno que tá na tela ganhou o meu respeito, tá? Meia do Lanús. Ele elogiou, se rendeu ao Flamengo, cara. É um grande time, um dos melhores da América e falou um monte, tá? Vocês vão gostar do que ele falou. Temos aqui também outras entrevistas de outros jogadores do Lanús. Nesse corte bacana aqui, top, da ESPN Brasil. Link na descrição, inscreva-se lá no canal ESPN, que tá bom demais. Esse jogo de Lanús e Flamengo passará exclusivamente na ESPN e também Disney Plus, quinta-feira, a partir das 9h30 da noite. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Simbora! Argentina direto, conversar com o Gustavo Berton e também com o Rafa Marques, porque a Argentina joga a Recopa contra o Lanús. E a gente vai saber as últimas informações por lá. Olá, senhores, muito boa noite. O Flamengo já chegou por aí? Tudo bem, Rafaela? Marcela Rafael, perdão. Um beijo pra ti, pra todo mundo que tá acompanhando o Sport Center. Ainda não, cerca de 30 minutinhos, talvez o Flamengo tá por aqui. Boa noite, Rafa Marques. Boa noite, Gustavo Berton. Sabe o que é isso? Eu fico chamando a Marcela Exatamente, de Xará, foi você que me confundiu. e aí acaba que eu confundo as pessoas. Desculpe, companheiro. Um beijo pra você, Marcela. Um abração para o Celso e para o Matheus, para o Fã de Esporte conectado com a gente. Uma noite agradável aqui em Buenos Aires. O Flamengo teve um atraso no seu voo fretado aqui para Buenos Aires e o desembarque aconteceu com 45 minutos de delay. A previsão era de 6h15, mas o Flamengo chegou só até às 7 da noite. Tem a questão de imigração, todos os trâmites para deixar o aeroporto de Ezeiza, que fica a 50 minutos aqui do centro de Buenos Aires. Isso também, evidentemente, demanda o deslocamento, o tempo, por isso o Flamengo teve esse atraso na chegada, mas nenhum problema, 24 jogadores à disposição do técnico Felipe Luiz, né, Berton? É verdade, a lista de relacionados já saiu, 4 jogadores não vieram, né? O Jorginho, o Saul e o Olacian, esses machucados, além do Plata, que está suspenso. Esses 4 jogadores não participam dessa primeira partida aqui na Argentina. Mas antes de falar mais sobre esse Flamengo, vale a pena, para trazer o ambiente da partida, a gente colocar o que eu conversei mais cedo com o técnico da equipe do Lanús, o Maurício Pellegrino. E ele falou, explanou como é que ele enxerga esse Flamengo em relação ao Flamengo do ano passado, técnico da equipe do Lanús. Enxergas como vê Flamengo neste momento para enfrentar a Lanús? Eu lo veo que un poco parecido, porque llevan varios partidos ya del torneo del Brasileirao, varios partidos del torneo estadual, y también, bueno, con la jerarquía que ellos tienen a nivel individual y colectivo también, y al mantener un proceso con el mismo entrenador, creo que eso es una base fuerte ya para empezar un nuevo año, ¿no? Eu só não concordo com ele que o Flamengo está jogando um pouco parecido com o ano passado. Porque a pergunta foi essa, né? E ele respondeu isso. Um pouco parecido? O Flamengo não tá jogando nada parecido com o ano passado. Se jogar, atropela geral. É uma base forte para começar o ano de um time muito forte que tem agora uma decisão logo no início da temporada. Como é que você está vendo esse Flamengo, Rafa Marques, que não vai ter o Plata, posicionamento do Paquetá, Araújo no meio-campo? Como é que você está enxergando, como é que o Felipe Luiz pode armar esse time? Partindo da lógica que ele não repete escalação jogo a jogo, né? O Flamengo já fez 8 partidas com o seu elenco principal em 2026 e sempre escalações diferentes. Contra o Botafogo no último fim de semana pelo Campeonato Carioca, no último domingo lá no Newton Santos, ele colocou um time misto, né? Com muito mais reservas do que titulares. E até depois do jogo na coletiva eu perguntei ao Felipe Luiz se na cabeça dele ele tem o Flamengo titular. Ele disse que isso é impossível e ele vai sempre preparar o Flamengo jogo a jogo de acordo com as características do adversário e as circunstâncias da partida. O que isso significa dizer? O Flamengo sabe que terá quinta-feira aqui um Lanús jogando sem a bola, com linha baixa. Foi assim que o Lanús eliminou o Fluminense, para poder citar um outro carioca, né? Nas quartas do Sul-Americano do ano passado, avançou até a final e ganhou do Atlético Mineiro nos pênaltis. Então é um time que não tem vergonha de jogar um futebol essencialmente reativo.
duas linhas de 4, marcação em linha baixa e a bola no pé do Marcelino Moreno para poder desenvolver algumas transições em velocidade. O Flamengo sabe que terá um adversário com essa característica. Colocar um time mais leve, com muitos jogadores técnicos de velocidade, talvez não seja a melhor estratégia. Eu creio no Flamengo mais compacto, com o Everton Araújo ganhando a titularidade, compondo uma dupla de volantes com o Pulgar, Arrascaeta, Paquetá, Cebolinha, que hoje me parece o nome certo no chamado melhor Flamengo para o momento, e aí uma dúvida, ou o Carrascal ou o Pedro voltando a ser titular. Eu acho que o jogo de quinta-feira pede o Pedro desde o início, até para poder gerar a oportunidade da criação dos homens de meio campo a partir da intermediária ofensiva, recuando um pouco a linha de defesa da equipe do Pellegrino. É óbvio, não vai jogar de peito aberto, mesmo sendo mandante. Eu não consigo imaginar um Lanús faceirinho não, Berton. Pois é, e além do Pellegrino, eu conversei também com o Marcelino Moreno, que vai para o jogo, era uma das dúvidas desse time do Lanús, ele vai para o jogo, e com o goleiro Lossada. Vamos ouvir o que disseram esses jogadores também a respeito dessa partida contra o Flamengo. Sí, obviamente es un rival de mucha jerarquía. La verdad que tiene muy buenos jugadores, pero obviamente cuando estás en casa hay que mirar puertas adentro, como se dice. Y nada, no sé, viste, el estadio lo llaman la fortaleza, así que nada, es una fortaleza nuestra, la vamos a hacer sentir. Nos tenemos mucha fe, tenemos mentalidad ganadora, creemos que en nuestra casa va a ser un resultado positivo para nosotros. Sí, claro, conozco bien Flamengo, jugué varias veces en contra de ellos, son un gran equipo, creo que es uno de los mejores equipos de América. Nada, tenemos que tener mucho cuidado porque son, como te digo, un gran equipo y vamos a tener que luchar mucho. Da gusto enfrentar a un equipo de ese calibre. Dá gosto enfrentar um adversário desse nível, desse calibre, né, cara? Olha aí, velho. É igual quando os brasileiros, né, vão enfrentar um time europeu, né, por exemplo, né? Mais ou menos por aí. Como un equipo campeón de Libertadores, equipo campeón de Brasileirao, vamos a enfrentarnos, como te digo, a un gran equipo. Va a ser muy difícil y vamos a tener que luchar mucho. Boa, gostei desse cara, hein? O Lossada, Rafa Marques, falou a respeito da Fortaleza, o estádio La Fortaleza. O Lanús não divulgou, né, quantos ingressos foram vendidos, a Conmebol também não tem esse dado. O que você espera encontrar e, principalmente, esperava ver mais torcedores do Flamengo nessa terça-feira? Esperava, até porque alguns deles estavam no mesmo voo que eu, mais cedo, mas obviamente optaram por outros programas aqui em Buenos Aires. O que não falta são opções aqui nessa cidade maravilhosa para se viver, né, para se aproveitar o espaço. Há alguns torcedores aqui na grade que está posicionada a uma distância de aproximadamente aí uns 20 metros de onde nós estamos, bem na frente da porta do hotel, do saguão dos fundos do hotel, na verdade, por onde vão passar os jogadores e integrantes da comissão técnica do Flamengo. Esperava realmente uma recepção um pouco mais acalorada por parte dos rubro-negros. Mas muita gente chega amanhã, alguns torcedores não compraram ingresso, os ingressos têm um preço um pouco mais alto do que a média praticada nos jogos no Brasil, então isso tudo acaba compondo, né, interferindo para que nós tenhamos esse, digamos, cenário mais discreto para a chegada do Flamengo àquele capital argentino. Um assunto não menos importante que pode interferir na partida é a situação que estamos vivendo na Argentina, o que a Argentina propriamente está vivendo, debatendo nesse momento, possivelmente à beira de uma greve que pode acontecer nos próximos dias, que pode afetar todo o sistema de transporte público. E aí pode atingir desde ônibus até aviões, para ter uma ideia da magnitude. É algo que te preocupa? O que a Conmebol está vendo sobre tudo isso que está acontecendo aqui na Argentina? Desde a semana passada, quando nós tivemos vários protestos aqui na cidade, depois que o Senado argentino aprovou a reforma trabalhista proposta pelo governo do Milei, que, dentre outras questões, acaba permitindo jornadas de trabalho de até 12 horas, uma composição de rescisões contratuais que torna o trabalhador a parte ainda mais frágil do processo, além de um sem número de medidas, todas elas impopulares. Desde aquela época, começou a haver um movimento que foi capitaneado pela Confederação Geral do Trabalho para a criação, para a marcação de uma greve geral. Quando essa greve geral vai acontecer? Ou na quinta-feira, dia do jogo, ou na quarta-feira da semana que vem. Vai depender do momento em que a Câmara dos Deputados
deputados vai começar a debater, a apreciar o relatório que o Senado aprovou na semana passada. A expectativa do povo argentino é que essa reforma trabalhista seja alterada, porque o nível de insatisfação é enorme entre todos os cidadãos argentinos de um modo geral. Como não há ainda essa confirmação, a Conmebol, não a CBF, a Conmebol está tranquila trabalhando com o chamado Plano A. Para ela tem jogo. Mas uma pessoa de dentro da Conmebol me disse mais cedo no contato telefônico que a Conmebol está de olho, monitorando, patrulhando as informações, trabalhando a possibilidade, caso a greve aconteça, de tomar alguma decisão mais drástica em relação a esse jogo. Mas por hora, a Conmebol não cogita transferir o jogo, Berton. Legal. Minha nossa, galera, então corre o risco desse jogo ser transferido, ser adiado. Meu Deus do céu, hein? Já não temos datas. Se isso acontecer, quando que vamos ter esse jogo, por exemplo? Cara, meu pai. E do Rafael Marques para Marcela Rafael. Rafael é o 15º nome mais popular do Brasil. Como sobrenome eu não sei, Como mas deve ser um poderia dos mais errar também. o nome de uma amiga e tão competente como a Marcela Rafael. Um beijo para ti, Marcela. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Gustavo. Um beijo para você e também para o Rafa. O Rafa com essa história de xará, confunde mesmo. Bom, vamos falar muito de Recopa Sul-Americana, vamos falar do Flamengo e do Lanús, mas tem muito mais para conversarmos aqui neste Sport Center. Inclusive, daqui a pouco voltamos para Buenos Aires, quando o Flamengo chegar ali no hotel. Voltamos para conversar com o Gustavo e também com o Rafa Marques. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas neste Sport Center. Matheus Raimundo e o professor Celso Unzelt, a primeira vez dessa formação aqui neste Sport Center. Fala, Matheus, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela, professor Celso, fã de esporte que está com a gente. Flamengo com uma missão dura, apesar de ser favorito nesse jogo de amanhã contra a equipe de quinta-feira, né, na verdade, contra a equipe do Lanús. Como o Rafael estava falando, o Lanús deve jogar num bloco muito baixo, é uma equipe que está com alguma dificuldade nesse início de campeonato argentino, até estreou vencendo o São Lourenço fora de casa, mas tem 3 jogos que não consegue vencer. O Flamengo vem aos poucos tentando encontrar o seu melhor futebol ao longo da temporada. O Paquetá também parece já começar a entender melhor a filosofia de trabalho do Felipe Luiz, vai se adaptando também aos companheiros. Estou muito curioso para ver essa formação com ele mais adiantado, porque foi até a declaração que ele deu dizendo que é a posição que se sente mais confortável. Mas eu confesso que acho mais interessante ele jogando um pouco mais atrás, como esse segundo homem de meio de campo, que ele vê o jogo de frente, e o Paquetá, ele tem como principal virtude para mim a leitura, a inteligência dele. Ele tem uma capacidade de mapear o espaço, encontrar um companheiro melhor posicionado. É um cara que associa muito bem com os jogadores. E aí a gente não está falando nem de uma questão técnica, se ele é um grande craque, não é uma questão de ser um gênio da bola, mas a capacidade dele de leitura de jogo é um diferencial, e eu estou muito curioso para ver o impacto dele num jogo que tende a ser bem difícil para o Flamengo, mesmo com favoritismo. Deixa eu dar boa noite também para o professor Celso Unzelt, aqui neste Sport Center. Tudo bem, professor? Eu queria falar também sobre... Não tem o Jorginho, que está machucado. O Oliscian está fora, que deve sair realmente do Flamengo. O Saúl está se recuperando. Mas também não tem o Plata, porque ainda está suspenso, né? Está cumprindo, então, o seu segundo jogo de suspensão. É isso, Marcela. Boa noite a você, ao Matheus. O caso do Plata realmente não tem jeito. Nem que tivesse condição, ele não poderia jogar. Sim. Ainda por causa daquela expulsão contra o Racing, cumpriu a primeira na final, cumpre agora a segunda, está livre disso. Aliás, o Everton Ribeiro, também pelo Bahia, não poderá jogar pelo mesmo motivo. Né? O Conmebol está dando as suspensões duplas. Eu acho que nesse jogo o Flamengo pode esperar tudo, menos dizer que será surpreendido. A gente sabe muito bem como o Lanús joga. O Lanús joga a traição. Nas coletivas que foram concedidas aí pelos jogadores, o Esquerdós citou a intenção de fazer com o Flamengo o que eles fizeram com o Fluminense. Afinal, o Lanús está nessa decisão como campeão da Sul-Americana, eliminando o Fluminense a partir de uma vitória em casa, uma derrota fora, vitória nos pênaltis. E é o jeito que eles jogam, né? Aquela bola esticada, aquela famosa bola vadia, que chama de vadia quem perde, não quem ganha. E o Flamengo pode esperar um adversário reativo, e se as coisas não funcionarem do jeito que o Felipe Luiz quer, ele pode falar tudo, menos que foi surpreendido. Sim. A gente sabe direitinho
o jeito que o Lanús vai jogar. E eu também estou muito curioso em relação à função do Paquetá, porque no jogo contra o Botafogo, ele começou de segundo volante e acaba até de falso 9. Então, que já tinha feito com o Rueda lá atrás, naquela passagem dele no Flamengo. Cada passagem do Rueda, né, que foi embora sem... O Flamengo era o último a saber que o Rueda não ia ficar. Sabia, mas ficava naquela... Fazia de conta, né? Fazia de conta ficava naquela coisa, deixa eu fingir aqui que eu não estou sabendo de nada, até ele falar realmente que ele não vai ficar. Tem uma coisa, né? É um Flamengo que perde a Supercopa e por isso a Recopa, ela tem um sabor especial, é diferente. Sabor. Até pelo que não está jogando o Flamengo nesse começo de temporada? Eu acho que a questão da derrota na Supercopa, ela acaba potencializando, mas não aumenta, digamos assim, o valor da conquista. Talvez aumente a sede da torcida. A Recopa é um título expressivo, claro. São 2 jogos, ida e volta contra o campeão da Copa Sul-Americana. É um título internacional e o torcedor do Flamengo sabe que o clube, ele quer que o clube entre em campo sempre para conquistar o título. Sim. E o favoritismo do Flamengo é natural pela questão do investimento. É um clube que, tecnicamente, tem jogadores mais qualificados, isso é indiscutível, mas passa muito pelo que vai acontecer nesse jogo de quinta-feira, uma eventual conquista do Flamengo. Se conseguir vir com um placar interessante da Argentina e tende a vencer o jogo no Maracanã, aí o Flamengo pode ser campeão. Mas, de repente, se tiver numa noite mais abaixo, com o Lanús conseguindo explorar um contra-ataque, de repente, velocidade, foi citado o Marcelino Moreno há pouco, aí a situação pode ficar complicada. Claro que é um Flamengo que se preocupa muito com a defesa, né? Não quer tomar gols lá na Argentina para trazer esse jogo com um pouco mais de tranquilidade para cá. Professor, olhando para o Felipe, queria que você falasse sobre esse sentimento de obrigação que o Felipe tem nessa partida. E o Flamengo é muito favorito contra o Lanús? Muito favorito. Como diria um técnico, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Mas o Flamengo é favorito. Agora, o Felipe Luiz tem um motivo especial para isso, né? Ele alcançaria o seu 6º título. Ele se tornaria já, ao lado do Carlinhos, o técnico mais vencedor da história do Flamengo. Se você coloca o tempo que o Felipe Luiz tem de técnico, que é muito curto, sem contar os títulos pela categoria de base, que ele ficou pouco e também ganhou, sem contar os títulos como jogador, ele é um multi-vencedor da história do Flamengo, ele tem ainda esse elemento a mais. Falou sobre a questão de já haver uma taça da Recopa Sul-Americana na sala de troféus e quando eles entram, vem a taça. Ele está dando muita importância para isso e tem que dar mesmo. E num momento difícil, né? Um momento de escolhas. O Flamengo, como os demais clubes brasileiros, começou a vida muito cedo. Está dividido com a responsabilidade do título de campeão brasileiro que ele tem. Esse ano começou mais cedo. No Campeonato Carioca, o Flamengo teve que se esforçar bastante, até para escapar de um indesejado quadrangular da morte, que poderia levar a uma 2ª divisão. Então, o ano começou bem tumultuado e com a derrota, que você lembrou, da Supercopa do Brasil. Eu acho que para curar aquela derrota na Supercopa do Brasil, nada melhor do que um título como esse, que além do que é internacional, sim, e muito similar ao que o Flamengo perdeu, né? Um jogo só, campeão contra campeão. Eu acho que é a cura ideal. Não que o Flamengo precise de uma grande cura a essa altura da vida. Mas é um remedinho, aquele remedinho para dor de cabeça. É uma dorzinha de cabeça, aquela que está incomodando, sabe aquela coisinha no fundo? A Supercopa do Brasil é só um raladinho, digamos assim, nessa história recente do Flamengo, né? Não é um prejuízo você dá enorme. aquele spray que nem arde direito, né? Hoje em dia nem arde direito, aí você toma um remedinho. Agora imagina como as coisas mudam muito rápido no futebol, né? Muito rapidamente, porque se por acaso o Flamengo ganha essa Recopa Sul-Americana, depois ganha um título do campeonato estadual que está se encaminhando para isso, vai ter uma vida muito mais fácil agora na semifinal, aí todo mundo começa a sorrir, as coisas começam a se encaixar no Flamengo e segue a temporada do jeito que a vale para todo mundo, Marcela. Como o Matheus lembrou, o Lanús começou bem o argentino, teve um último jogo contra o Independiente que perdeu de 2-0, que era chamado de duelo dos invictos. Sim. Porque, além de ganhar do São Lourenço, ele empatou alguns jogos. E, de repente, o Lanús, que estava muito bem numa situação de inspirar uma manchete daquelas, duelo de invictos, com uma derrota, descobriram que o Lanús não ganhou nenhuma no mês de fevereiro. Tá certo. E está 3 jogos sem vencer. E virou 3 jogos sem vencer, né? Então, isso aconteceu com as coisas, as pessoas descobrem coisas incríveis no futebol. Olha, vamos seguir o Sport Center, daqui a pouco
E é lógico, né, galera? Eu esperei aqui, cara, o programa terminar para mostrar para vocês como que foi a chegada do nosso Mengão lá na Argentina. Vamos lá, simbora. Direto no hotel. Cantaram, apoiaram, mas acima de tudo uma chegada completamente tranquila, né, Rafa? Sem dúvida, Berton, e acho que foi uma das mais discretas do Flamengo nos últimos tempos, né? Se nós considerarmos que é uma competição bonito, hein? Intercontinental, intercontinental não, uma competição continental que vale um título, ou seja, que tem uma taça de jogo, que o Felipe Luiz já ganhou como jogador, quer ganhar também como técnico. O Flamengo tem 2 remanescentes daquele título ganho em 2020, o Bruno Henrique e também o Arrascaeta. Então, automaticamente, a ideia era que a gente visse uma mobilização um pouco maior, né, em relação à presença do torcedor para recepcionar o time aqui no hotel. Nós temos imagens aí da chegada do Flamengo e o curioso é que alguns jogadores colocaram as suas malas, né, as suas bolsas no bagageiro do ônibus e outros levaram as bolsas para a poltrona. Aqueles que têm mais pressa para chegar no quarto do hotel fazem isso. Aqueles que não têm tanta pressa assim preferem usar o bagageiro, que é mais seguro, né, Berton? Mas passa ali, pega a sua mochila tranquila, só para o quarto, e aqui o Flamengo vai ficar concentrado para essa partida contra o Lanús, final da Recopa Sul-Americana. Eu repasso aqui, né? Jorginho, Saul e o Wallace fora, esses machucados, e o Plata suspenso, esses não estiveram com a delegação. Nessa quarta-feira, 13h30 da tarde, treino no CT do Boca Juniors. É o último ajuste que o Flamengo vai ter para essa partida de quinta-feira. A gente vai acompanhar aqui na ESPN. Boa noite, Rafa, Marcela, contigo. Tá aí, galera. Cara, eu esperei aqui pra gente ver ali, né, a descida dos jogadores do Bus Flecha Bus, lá da Argentina, né? Chegada do Mengão lá no seu hotel. 5 estrelas, que hotel top, hein, galera? Muito bem, cara. É isso. Separei aqui pra vocês esse corte bacana, completão aqui, trazendo opiniões do jogo, né? E também trazendo aqui trechos das entrevistas do Berton com os jogadores do Lanús, aí o Marcelino, né, se rendendo ao Mengão. Cara, que emoção jogar contra o Flamengo. É um jogo empolgante para eles, né, galera? E eles vão querer mostrar resultado, serviço, né? Isso aí que preocupa também. Contra o nosso Mengão, todo mundo joga a vida, aquele jogo especial, né? Bem, cara, acho que vai ser um bom jogo, porque a chavinha vai virar, né, cara? Agora é vencer ou vencer, né? Se empatar lá, galera, por ser jogo de ida e de volta, não tem problema. Se empatar lá é um bom resultado para definir no Maracanã no dia 26, né? Então, um 0-0, 1-1, 2-2. E eu acho que é um bom resultado aí. O que vocês acham? Comente aqui. Quero saber a opinião de vocês. Se quiser também, já pode palpitar, galera. Já pode deixar aqui nos comentários o seu palpite para o jogo, a sua provável escalação para o jogo, e você escala, tá bom? Muito obrigado a todos do fundo do coração. Estamos aqui para trazer para vocês os melhores cortes da imprensa falando do nosso amado Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!